Sim. Sim, passando. Sim. Eu não consigo, da forma que está aqui, eu não consigo visualizar vocês. Sim, Mas a senhora assim não vai conseguir, não, só o slide. Tá, beleza. Então. Ok, voltando. Bom, pessoal, boa tarde, tá? Inicialmente, eu quero agradecer, tá, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhando conhecimentos, tá, aprendendo também, né, tem sido bem enriquecedor esses dias do curso, né, que nós estamos aí. Inclusive, eu confesso até que minha consciência pesou um pouquinho e eu voltei para minha academia, que eu estava meio que parada, né, e tentando fazer algumas coisas que são mais saudáveis, né, que é bom porque a gente fica assim, recebendo sempre aquele puxão de orelha. E eu agradeço, né, ao professor Estélio pelo convite de participar para falar desse tema, certo? Eu sou parceira, assim, do professor Estélio desde 2009, quando eu entrei no mestrado e ele foi meu orientador, tá? Então, de lá para cá, nós tivemos, assim, bastante produção nesse tempo, né? Fomos parceiros em vários capítulos de livro, algumas coisas, sempre que o professor Estélio está trabalhando em um projeto e que fala sobre esse tema, né, ele sempre lembra do meu nome, eu agradeço de coração essa parceria, né, e ele me convida e eu venho com todo prazer, não sei se vou ser, né, se vou conseguir atingir os objetivos de vocês, mas vou tentar o máximo que eu puder, tá, e também tive a felicidade de tê-lo na minha banca de defesa de doutorado agora em fevereiro, né, o professor Estélio participou da minha banca, graças a Deus, e deu tudo certo. Bom, gente, meu nome é Wilma, tá, eu sou enfermeira, tenho especialização em obstetrícia já há algum tempo, e estou lecionando em nível superior em uma universidade aqui na minha cidade, João Pessoa, eu sou da Paraíba, né, João Pessoa, já tem 12 anos que eu estou nessa disciplina, tá? Claro que isso não quer dizer que eu tenha tantos conhecimentos assim, né? Estou aprendendo todos os dias, todo dia a gente aprende algo novo, gestação, gestar, parir, puerpério, é uma infinidade de assuntos, né, e de conhecimentos, então a gente vem aprendendo todos os dias, certo? O tema é gestação e hábitos de vida saudável, tá? Nossa disciplina é atividade física e qualidade de vida. Claro que dentro dessa temática de atividade física, qualidade de vida, a gestação ela não poderia estar, né, separada desse contexto, né? Tem que ter um espaçozinho para que a gente pudesse falar um pouco sobre a gestação. Então, foram os artigos que eu enviei para vocês, segunda-feira, né, um artigo, ele fala sobre a nutrição, né, os hábitos alimentares durante a gestação, que eles são bem importantes, e o posicionamento, né, do exercício físico na gestação e parto, tá, isso aí é um documento, um posicionamento do núcleo de cardiologia a respeito da importância da atividade física durante a gestação, certo? E, coincidência ou não, tá, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professora. Tá bom. Sim. Tá legal, tá. E, coincidência ou não, mês passado, em outubro, eu lancei um livro, né, Segredos de uma Gravidez Bem-Sucedida, e ele me guiou um pouco para que eu pudesse montar essa aula, né, para vocês, tá? Porque eu falo alguma coisa nesse livro, né, eu trago uma linguagem bem simples, bem próxima das gestantes, sobre algumas coisas que são importantes durante a gestação que podem levar a uma gestação saudável, tá? Então, também utilizei ele na minha referência e encaminhei também para vocês esse outro artigo, tá? Esse artigo, ele foi construído, eu acredito que em 2011, não estou lembrada, e ele passou a ser também um capítulo de livro recentemente. Tem alguns autores aqui nesse grupo, né, desse artigo, em que nós trabalhamos a prática da atividade física
em gestantes, tá? E depois, lá no final, a gente comenta um pouco mais sobre ele, certo? Bom, gente, o objetivo da aula ela pretende abordar diferentes aspectos, né, que determinam o estilo de vida e os impactos na saúde da mulher grávida, tá? Então, como nós sabemos, gestação, né, ela é um fenômeno fisiológico, certo? E por isso sua evolução se dá na maior parte dos casos sem intercorrência, certo? Então, em virtude disso, nós chamamos essas gestações de gestação de risco habitual, ou gestação de baixo risco. Ou seja, existem riscos, mas eles são riscos aceitáveis, né? Toda gestação vai apresentar um certo grau de risco, que, dependendo de como ela se processe, né? De como ela passe, a mulher passe esse processo durante a gestação, ela vai gestar e parir em um processo tranquilo, um processo fisiológico, certo? Então, só que aqui no título, né, vocês conseguem ver essa minha setinha? Aqui no título, a gente consegue ver que, na maior parte dos casos, ela acontece sem intercorrência. Isso significa que um percentual de mulheres evoluem para complicações, certo? Um pequeno percentual, mas existe, tá? E, lembrando disso, né, mesmo sendo um pequeno percentual, nós não poderíamos, assim, ter uma preocupação tão grande, porque nós sabemos que gestar é um processo fisiológico, certo? Então, essa pequena parte era para nem fazer, assim, tipo, alguma diferença nesse processo, certo? Só que, no entanto, nós sabemos que a morbidade e a mortalidade materna ainda é considerado um problema de saúde pública, tá? Então, apesar desse pequeno percentual, né, que ainda existe e que evoluem para complicações, certo? E o mais curioso ainda é que 92% desses casos de óbitos, né, de mortalidade materna, eles são evitáveis. Por quê? Porque são causas relacionadas ao processo de gestar, né? São causas diretas, causas ligadas ao processo de gravidez. Então, por serem provocadas por um processo da própria gravidez, essas mulheres não deveriam, né, vir a óbito em virtude disso, tá? Um dos maiores exemplos é a hipertensão na gravidez, que está aí no topo, né, da mortalidade materna, a hipertensão, que é evitável, a hemorragia, tá, na gestação, a hemorragia pós-parto, e também as infecções puerperais, certo? Que são causas evitáveis, tá? Então, assim, nós sabemos, né, que nas últimas décadas o Brasil ele vem apresentando uma redução significativa nos indicadores de mortalidade materna, certo? Porém, ainda não desejáveis, né? Ainda não atingimos os índices desejáveis. Mas essa redução da mortalidade materna, ela se deu em virtude do aparecimento, né, da Rede Cegonha, em 2011, né, o Ministério da Saúde implantou aí a Rede Cegonha, e ela vem trazendo uma melhoria na qualidade da assistência, certo? E essa assistência, ela assiste ainda até os 2 anos de vida do nascituro. Então, isso foi um ganho muito grande com relação ao cuidado, à assistência, à humanização, ao acesso ao serviço, à capacitação de profissionais, o chamado para o cuidado, né? Então, todas essas vertentes, né, esse cuidado que veio junto aí com o programa da Rede Cegonha, tem sim reduzido os casos de mortalidade materna, certo? No entanto, no Brasil, no ano de 2017, a razão de mortalidade materna ainda apresentava-se alta quando comparado com países desenvolvidos, certo? Apesar de todos os esforços, ainda precisamos trabalhar um pouco mais. Em virtude disso, a Organização Mundial da Saúde, em 2016, traçou como um plano, uma meta para o Brasil, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil, ele teria que baixar essa mortalidade materna para 20 óbitos por 100 mil nascidos vivos até 2030. Então, isso nos traz, assim, uma responsabilidade muito grande enquanto profissionais, né,
no atendimento dessa mulher, na consolidação de uma assistência de qualidade, né, porque nós sabemos que a mortalidade materna, ela é um marcador de qualidade da assistência. Então, quanto maior for a morte materna, principalmente por causas evitáveis, nós estamos mostrando uma baixa qualidade na assistência, como é o que a gente consegue enxergar em países subdesenvolvidos, né, que tem aí uma taxa altíssima de mortalidade materna. Então, isso reflete despreparo dos profissionais, isso reflete uma baixa qualidade na assistência, falta de estrutura local, tá? E, na verdade, nós temos uma missão até 2030 de tentar baixar a nossa mortalidade materna até um índice aceitável, certo? Bom, o profissional de saúde que assiste a gestante durante as consultas no pré-natal, ele é um colaborador importante na redução da mortalidade e morbidade materna. No entanto, é importante lembrar que os determinantes sociais são os maiores responsáveis pela condição de saúde dessas mulheres. Então, tudo bem, nós sabemos que uma assistência é importante, o acesso à mulher, a humanização no cuidado profissional capacitado, tá? O acesso aberto a essa mulher, tudo isso é importante para que a gente possa reduzir essa mortalidade materna, né, por causas evitáveis, e também prestar uma melhor assistência, né? Mas os determinantes sociais, eles estão diretamente ligados nesse processo de saúde e doença, né? Estão ligados diretamente nesse processo de qualidade de vida, estilo de vida saudável, certo? E que quando o profissional ele entra em contato com uma mulher que está no processo de gestação, ele precisa ter em mente que o cuidado durante o processo do pré-natal ele é importante, mas é preciso que nós tenhamos uma visão mais holística, né, mais voltada para o social, aonde essa mulher está inserida, qual é o contexto em que ela vive, quais são os costumes dessa mulher, não é? Porque aí a gente consegue visualizar um pouco mais, porque, por exemplo, que aquela mulher que veio, eu vou dar um exemplo aqui bem, assim, só para a gente refletir, por exemplo, uma mulher que ela é acometida pela sífilis, por exemplo, e você faz o tratamento, certo? E com uma semana depois do tratamento, ou 15 dias após, ou na próxima consulta, ela retorna com a mesma, né, o VDRL positivo novamente, e sucessivamente outros exames positivos. Por quê? Porque o foco da contaminação, né, está ali na comunidade, está ali nos determinantes sociais, está ali onde essa mulher vive. Então, muitas vezes a gente não consegue avançar um pouco mais com relação à morbidade materna, à mortalidade materna, exatamente porque a gente precisa, antes de tudo, enxergar os determinantes sociais, principalmente aqueles que estão ligados à condição de saúde. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui gestação e temos estilo de vida. Então, quando a gente fala em estilo de vida, nós pensamos em várias coisas, né? Então, estilo de vida estaria ligado a quê? Estilo de vida para a saúde, né? Ele tem dois caminhos, certo, gente? O estilo de vida favorável. Então, se fosse perguntar a vocês, estilo de vida favorável, né, para a saúde, o que é que a gente poderia apontar aí como um bom estilo de vida? O que é que vocês podem me ajudar aí, me lembrando, o que é que eu entendo como estilo de vida favorável? Boa alimentação. Isso. Prática de exercício físico. Muito bem. Controle do estresse. Questão de não consumir álcool, bebida alcoólica, questão de não consumir, né? Atividade física. Muito bem, né? Então, a gente pensa... Um sono com qualidade boa. Isso, né? Então, quando a gente fala em estilo de vida saudável, então vem na nossa mente todos esses fatores, né, que vocês falaram aí, tá? Então, atividade física, não tabagismo, não etilismo, horas de sono, menos estresse, né? Então, tudo isso, né, junto, todos esses fatores juntos, obviamente, eles vão culminar em menos problemas durante a gravidez,
certo? Então, aí nós teríamos uma gestação de risco habitual, porque os riscos que essa mulher corre durante a gestação, eles seriam minimizados, poderia-se dizer assim, eles seriam minimizados, eles seriam apagados, eles não iriam influenciar de forma negativa nesse processo, tá? E quando a gente vai na contramão do estilo de vida saudável, né, ou não favorável, aí a gente tem tudo aquilo que normalmente é mais fácil, eu acredito, né, que dê, sei lá, talvez até um pouco de prazer nas pessoas, como o álcool, o cigarro, né, o sedentarismo, né, às vezes a gente chega cansado em casa, e a gestação, aí que acontece mesmo, às vezes as pessoas vêm com ritmo de vida, um estilo de vida saudável, e quando chega na gestação muda completamente. Por quê? Porque a gestante se sente mais cansada, né, ela já quer mais ficar deitada, e aí ela já tem aquela questão do enjoo, que já não quer mais comer aquela comida que ela comia que era saudável, e ela já pensa numa coisa mais, né, que chama mais atenção, né, e aí começa-se a mudar o estilo de vida, né, e esse estilo de vida não favorável, ele vai culminar, poderá culminar em problemas durante a gestação, como hipertensão, diabetes, obesidade, aparecimento de varizes, hemorroidas, ansiedade, depressão, e assim vai, né? Eu tiro por mim que, quando eu fiquei grávida, nos 3 primeiros meses, por exemplo, eu não conseguia comer nada, eu não enjoei todas as comidas, e a única comida que eu conseguia ingerir, que me satisfazia, era cachorro-quente. Então, assim, eu comia cachorro-quente todo o tempo, né? De manhã, de tarde, de noite, toda hora, 2, 3 cachorro-quentes. E às vezes, a gente se depara com essa mudança no estilo de vida, certo? Estilo de vida saudável, estilo de vida, ou seja, estilo de vida favorável para a saúde, estilo de vida não favorável para a saúde. E isso quer dizer que os riscos, o baixo risco dessa gestação, ele pode vir a culminar em uma complicação. Então, nós, enquanto profissionais que atendemos essas mulheres, a gente tem que ficar em alerta. É por isso que é importante conhecer a gestante, todos os dados relacionados ao processo de gestar, inclusive os seus hábitos de vida. Como é o seu hábito de vida? Como é a sua alimentação? O que é que essa mulher faz? O que é que ela deixou de fazer? O que é que está mais difícil para ela? Para que, assim, a gente possa entender até a possibilidade se antecipar, né, eu poderia dizer assim, nós vamos antecipar, certo, os problemas que possam vir a aparecer em virtude daquela mudança do estilo de vida. Ou então, gente, não é nem mudança, talvez esse seja já o estilo de vida que essa mulher já tem, não é? Ela já é tabagista, ela já é etilista, ela já vive estressada, tá? Ela tem uma péssima alimentação, não é? Então, isso nos deixa mais alerta para a possibilidade da mudança no curso dessa gestação, que a gente considera uma gestação de baixo risco, tá? Bom, isso aqui, gente, foi um estudo, certo? Ele é um estudo antigo, né, de 2010, foi realizado por Darwin e colaboradores, certo? Eu trouxe ele, apesar de ser antigo, porque me chamou muita atenção, certo? Esse estudo, ele aconteceu em uma comunidade muito pobre, em um estado da região Nordeste, certo? Em que os autores, eles questionaram essas mulheres, né, sobre o que elas entendiam por qualidade de vida na gestação, certo? E todas essas palavrinhas que estão aí foram extraídas das falas dessas mulheres, né? E aí eu pergunto a vocês, o que chama a atenção de vocês nessas palavras que essas mulheres colocaram aí como qualidade de vida na gestação? Ter um parceiro. Essa daí já me chamou de cara. Ter um parceiro. O que mais, gente? Assim, os outros fatores que eles colocaram, isso, que também está relacionado a um parceiro, né? Eu acho que todos esses itens a gente até comentou alguns, mas o que me chamou muita atenção foi a questão do parceiro. Ele é importante, é fundamental, mas nem todas têm, né? Então, para algumas, isso aí deve ser um bem indispensável, né? Na verdade, o que me chama a atenção é o que está em laranja, né?
não ter violência. Tá, Isso aí é não, bizarro. tá, esse tá em laranja aqui, eu nem sei por que essa palavra ficou em laranja, depois que projetou, ficou laranja, tá, mas enfim, tudo bem, chama atenção também. Ó, esse estudo, só para que a gente possa entender, ele foi realizado por foram 170 mulheres que participaram desse estudo, e ele foi realizado em uma comunidade muito pobre, né? Uma comunidade muito pobre de um estado do Nordeste. Então, assim, mais alguém quer falar alguma coisa sobre essas palavras que vocês estão vendo aí? A palavra família. Família, certo, uma família. O sono também faz muita diferença. Tá, quando vocês olham um contexto inteiro, quando a gente consegue olhar ele, não só as palavras, mas todo um contexto, chama a atenção de vocês alguma coisa? Por ser um estudo feito com mulheres grávidas. Sobre a questão da saúde, você diz, de ter saúde? Na verdade, assim, o que mais chama a atenção, assim, chamou a atenção, inclusive, dos autores, né, na conclusão eles colocaram, que quando eles fizeram esse estudo, eles pensavam que as mulheres grávidas iriam ter como qualidade de vida algo voltado para a gestação, tá? E, na verdade, qualidade de vida para elas está dentro de um contexto de vida, e não é dentro de um espaço de tempo na vida delas, porque a gestação é um espaço de tempo, né? Então, para surpresa, né, dos autores, elas falam sobre qualidade de vida de uma pessoa que não está dentro do contexto de uma gestação. A única palavra que surgiu dentro dessas mulheres foi assistência pré-natal. Mas o que é que a gente pensa? Que se pensava, né? Que elas iriam colocar, eu quero uma boa assistência, um parto saudável, um filho com saúde, que eu não tenha problema na gravidez, que eu possa comprar o enxoval do meu bebê, bababá, bababá, essas coisas que normalmente, o momento que se está vivendo, né, a gestação, é o maior problema na vida da mulher, ou sei lá, ou a maior felicidade, mas a sua vida, né, as suas coisas, elas se voltam para aquele processo. Mas elas falaram que qualidade de vida para elas era todas as coisas que todo mundo quer, né? Independente de estar grávida, todo mundo quer ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, hora de descanso, saúde, ninguém quer ter violência, né? Eu acredito que esse aí em laranja, essa questão de não ter violência, porque a comunidade é uma comunidade muito pobre, né, muito simples, e ali eu acredito que a violência seja algo comum para elas, né, não ter parceiro talvez seja algo comum, e ter qualidade de vida seria ter um parceiro de verdade, né. Então, para que a gente entenda que a qualidade de vida, né, na vida das pessoas, independente do espaço de tempo em que elas vivem, claro que talvez esse estudo tivesse sido feito em uma comunidade diferente, talvez a gente encontrasse outras coisas, né, ou não, mas é interessante a gente refletir que na mente das pessoas, lá, a qualidade de vida está ligada a tudo que é bom para a vida, independente daquilo daquele momento que a pessoa está passando, né, que seria, no caso, a gestação, certo, gente? Aí, diante disso, a gente traz aqui alguns conceitos que eles são importantes que a gente entenda, né? Então, as iniquidades sociais da saúde, certo? Então, desigualdade, né? Nós já vimos muito falar sobre esse nome, essa palavrinha, né? Essa desigualdade são as diferenças sistemáticas na condição de saúde de grupos populacionais. Então, nós temos isso muito, nós temos as pessoas que vivem numa comunidade muito pobre, e nós temos as pessoas que vivem numa comunidade muito elitizada, com direito a tudo, e pessoas com direito a nada, né? Isso são as diferenças de condições de saúde. Então, claro que aquelas pessoas que são privadas de muitas coisas, né, de condição de vida, elas têm mais dificuldade de conseguir um exame, de conseguir uma ultrassonografia, de conseguir alguma coisa na fila do SUS, aí, qualquer coisa desse tipo, e outras pessoas não, ela tem mais acesso. A gente viu isso aí, gente, agora na Covid, né, fugindo um pouquinho do tema da gravidez, mas nós vimos aí na Covid que muitas pessoas de condições diferentes, né, de grupos populacionais diferentes,
que podiam, pegavam um táxi aéreo e iam para o melhor hospital em São Paulo, né, e ter uma assistência de melhor qualidade, um mais alto nível de assistência, enquanto outras pessoas, né, ficavam aí na fila, esperando uma desocupar um leito, e às vezes até morria na fila, porque não tinha espaço, não tinha essa chance, né. Então, as desigualdades sociais também vão culminar nas iniquidades, né? Aí, quando a gente entra no conceito, né? Iniquidades são as desigualdades da saúde evitáveis, tá? Injustas e desnecessárias. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa que morre por uma causa que é evitável, é uma iniquidade. Não teve igualdade naquela condição, certo? Então, é importante a gente saber que, muitas vezes, a nossa gestante, ela vai morrer, ou ela vai desenvolver uma doença naquele processo, porque ela não tem como atingir a igualdade que outras gestantes têm, certo? Então, a iniquidade seria exatamente isso. Toda vez que uma mulher grávida, ou após o parto, ela morre por causas evitáveis, nós estamos cometendo, nós, assim como eu digo, né, todo mundo, né, a sociedade como um todo, está cometendo uma iniquidade contra aquela pessoa, certo? E também, já fechando tudo isso, nós temos os determinantes sociais de saúde. Os determinantes sociais de saúde é a condição social responsável pelas iniquidades. É exatamente o exemplo que eu dei para vocês. Então, uma pessoa que mora numa comunidade muito pobre, né, e uma pessoa que mora numa comunidade muito abastada. Então, são as diferenças, são as dificuldades, os determinantes sociais que podem causar essas iniquidades, tá? Eu dei o exemplo da condição financeira, né? Eu dei o exemplo, mas é importante nós lembrarmos que os determinantes sociais, eles não só trabalham com a condição financeira, né? Com a condição social. Existem outros determinantes que estão diretamente relacionados à possibilidade de iniquidades no desenvolvimento de um processo patológico, né, durante a gestação, certo? Então, depois a gente vai conseguir entender isso que eu estou falando, né, se ficou difícil de compreender. Eu tenho aqui duas mulheres, tá? Joyce e Mércia, certo, gente? As duas estão grávidas, no mesmo mês de gestação, e as duas têm a mesma idade. Estão fazendo pré-natal conosco, né, com você aí do outro lado da tela. O que você, enquanto profissional, quando atende Joyce, quando atende Mércia, ou mesmo antes de atendê-las, o que você pensa, o desfecho dessa gestação, o desenrolar da gestação dessas mulheres? O que vocês acham? Vou acreditar, professora, que a imagem que tem uma condição melhor vai ter um desfecho melhor, mas não, pode ser que não aconteça. Vai depender das complicações de cada uma, né? Certo, vai depender das complicações. Tipo como? Assim, um exemplo. Própria, se você vai ter, vou dar uma drástica, você pode ter uma eclâmpsia, ou se você vai ter um bebê prematuro, não sei. Tudo bem. Na verdade, quando a gente observa, né, quando a gente olha para essas imagens, a gente tem a impressão de que Joyce, ela vai ter bem mais complicações na gravidez. Por quê? Porque Joyce pode não ter acesso, Joyce não tem uma alimentação adequada, talvez Joyce não tenha renda, talvez ela não consiga sair de casa, não é isso? E Mércia, ela tem condição, ela pode ligar para uma equipe médica, vir até a casa dela, né? Ela pode pegar um táxi aéreo, sei lá, ir para São Paulo, um local bem avançado aí, e, assim, a impressão que a gente dá e que muitas vezes, gente, acontece dessa forma, né? Acontece, isso são as iniquidades, né? São as desigualdades, mas os determinantes sociais não só estão embutidos nessa questão financeira, na qualidade de vida relacionado ao que a pessoa tem. Por exemplo, Joyce, ela pode passar o processo de gestação dela, apesar de todas as privações que ela tem, ela pode passar o processo de gestação dela todo
de baixo risco. Ela não vira a complicar em momento nenhum, tá? E Mércia, mesmo com todo o aparato, Mércia, ela é uma garota que ela se alimenta mal, ela é uma garota sedentária, enquanto Joyce, ela não é sedentária porque ela precisa trabalhar, porque ela tem filhos para se alimentar. Né? Joyce, ela pode ser usuária de drogas, ou ela pode fumar, ou ela, certo? Então, assim, são determinantes sociais de saúde que diretamente ligado à própria pessoa, inclusive alguém já falou aí, né, ela pode ter uma pré-eclâmpsia, claro, Mércia pode ter já históricos hereditários de pré-eclâmpsia em gestação, e Mércia, inclusive, e Joyce não, né? Então, o que vai determinar o desfecho da gestação são os fatores que estão presentes na vida dessas mulheres, tá? Então, só para que a gente possa entender, eu trouxe para vocês esse modelo, né, esse modelo de determinantes sociais de saúde, né, proposto por esses autores aí, e que foi adotado pela Organização Mundial da Saúde, certo? E esse modelo de determinantes sociais, ele é chamado de modelos em camadas, tá? Não sei se vocês já conheciam esse modelo de determinantes sociais. Então, aqui a gente tem o estilo de vida individual, certo? Que a gente chama de determinantes proximais, ou seja, aquilo que está diretamente ligado à pessoa, certo? Então, no caso aqui, voltando aqui é geral, né, mas se a gente colocar aqui para a gravidez, a gente vai ter ligado diretamente à pessoa o tabagismo, o etilismo, gestante que fuma, gestante que não fuma, gestante adolescente, as que são mais idosas, acima de 35 anos, mulheres de baixa estatura, com índice de massa corporal muito baixo, ou com índice de massa corporal muito alto, mulheres que são sedentárias, tá? Então, e outras que não são. Então, esse fator de estilo de vida individual é que vai determinar o desfecho da vida dessa mulher, tá? E acima do estilo de vida individual de cada mulher, a gente ainda tem aqui as redes sociais e comunitárias, que chama-se determinantes sociais mediais. Redes sociais, que se fala aqui, não está ligado às redes sociais de mídia, né, de mídia social, mas redes sociais ligado meu Deus, como é que eu posso dizer? A condição de acesso, a condição de vida, né, a oportunidade que cada um tem e que cada um não tem, né, são as condições de vida e de trabalho, tá? Então, nós já vemos aqui, né, o desemprego é um fator determinante de uma dificuldade na vida, né, por quê? Porque o desemprego você não vai ter conseguido uma moradia, você não vai conseguir um sossego, você não vai ter paz, você não vai poder comprar o seu alimento, não é? E aqui a gente pensa que o trabalho seria importante, no entanto, o ambiente de trabalho também pode ser um fator complicante, né? O seu ambiente de trabalho é um ambiente estressante, você precisa dar plantões noturnos, você precisa trabalhar em 3, 4 lugares para juntar uma renda, ou você é uma pessoa mega milionária, no entanto, você não tem sossego, porque você não consegue dormir, porque você tem muita coisa para administrar, você não tem vida, você não vive, não é? Então, todos os fatores, dependendo de como eles vão se apresentar para essa mulher, ele vai determinar a sua condição de saúde ou não, certo? E acima dos determinantes mediais, nós temos as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Esses são determinantes distais, ou seja, macrodeterminantes, tá? Vamos dar um exemplo. Que eu li em um artigo, uma comunidade que ela vive próxima a uma fábrica, tá? Uma fábrica de cimento, por exemplo, e essa comunidade já vive ali há muito tempo, a paisagem, né, ela é totalmente poluída, tudo é cinza, né, não tem, o telhado é cinza, né, a vegetação é tudo cinza, né, e isso tudo se dá em virtude da poluição que a fábrica provoca, né? Na verdade, ninguém sabe quem chegou primeiro, se foi alguns falam que foi a fábrica, isso foi num artigo que eu li, a fábrica que chegou primeiro e as pessoas foram para próximo da fábrica para trabalhar na fábrica, outros falaram que já existia a comunidade e a fábrica chegou e contaminou todo mundo, né? Então, essa comunidade é uma comunidade que
tem problema respiratório, é uma comunidade que tem, os bebês nascem prematuros, né, então, essas pessoas têm asma, são alérgicas, né, mas aí o que fazer? Se algo da condição de um determinante social dessas pessoas, a gente vai tirar as pessoas dessa comunidade, ou a gente vai tirar a fábrica daquele local, não é? Então, nós já sabemos que a condição de vida daquela pessoa, o estilo de vida daquela pessoa é um estilo de vida prejudicado. Por quê? Não é porque ela quer, mas sim por causa da própria condição em que ela vive, certo? Às vezes, por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes, eu sei que uma prática de atividade física é importante, né, para a minha saúde, mas eu não vou para uma academia, primeiro porque eu não tenho dinheiro, por isso que eu não posso ir. Tudo bem, isso não é desculpa, porque eu posso fazer em casa. Mas eu tenho dinheiro para ir, e eu não consigo ir porque minha jornada de trabalho é muito intensa, então não tenho como ir, né? Eu vivo no meu trabalho, manhã, tarde e à noite eu tenho outras coisas, tenho os filhos, tenho as coisas, então as condições, os determinantes sociais, é quem vão impactar diretamente nessa qualidade de vida, nesse estilo de vida de cada um. E nós, enquanto profissionais, a gente tem que entender esse contexto holístico em que essa mulher vive, onde ela está inserida, e o que esses fatores estão causando para que ela possa ter uma qualidade de vida, um estilo de vida, né, um estilo de vida favorável, ou um estilo de vida desfavorável, certo? Outro exemplo que a gente pode dar é uma cultural, né? Por exemplo, uma comunidade indígena. A gente não consegue mudar as culturas lá, tá? Então, eles vão ter algumas coisas que para a gente não é considerado, né, saudável, mas pode mais ir da cultura deles, certo? Então, é isso que a gente precisa estar em alerta para que a gente possa identificar esses fatores, certo, gente? Tá dando para entender, pessoal, até aqui? Tá sim. Pronto. Tá sim, professora, tá ótimo. Obrigada, gente. Então, assim, aí agora, puxando um pouquinho a sardinha para nosso prato, né, gente, que nossa disciplina e atividade física é qualidade de vida, certo? Nós temos determinantes sociais proximais das gestantes que podem causar iniquidade, certo? Uma delas é o peso na gestação. Existem vários fatores que podem causar uma iniquidade, né? Uma morte evitável, algo injusto. E dentre tantas, eu trouxe o peso, porque o peso, ele vem mais para a nossa disciplina, tá certo? E lembrando que essa questão de peso, independente de morar numa comunidade da periferia, morar num local muito abastado, ter dinheiro, não ter dinheiro, ser obesa, ser desnutrida, de qualquer maneira, a mulher ela vai ganhar peso na gravidez, certo, gente? É importante a gente saber disso. Claro que os fatores determinantes vão nos ajudar ou não nesse processo de monitorar esse peso, certo? E o aumento do peso acima do esperado, porque ganhar peso ela vai de todo jeito, certo, gente? Inclusive, existem autores que falam assim, gente, a mulher grávida, ela não engorda, ela ganha peso, tá? Existem autores que falam isso. Porque a mulher vai ganhar peso. Agora, os fatores determinantes que nós vamos trabalhar para que ela ganhe mais peso ou menos peso é que são elas, né? Saber se a gente consegue movimentar esse processo a ponto de controlar o ganho ou não de peso na gestação. Mas, enfim, o ganho de peso ou a perda de peso, poderia-se dizer assim, vai acarretar em sérios problemas aqui abaixo que a gente está vendo, a hipertensão, eclâmpsia, obesidade, macrosomia, diabetes gestacional, varizes, hemorroidas, dores lombares, edema, ansiedade, depressão, no caso da mulher ganhar peso a mais do que o que se espera. E se ela perder peso, então nós podemos ter desnutrição, baixo peso ao nascer, restrição de crescimento fetal, não é isso? Trabalho de parto prematuro, tá bom? Então, é importante que a gente entenda que o peso que essa mulher ganha na gestação, se ela, por exemplo, não ganhar nenhuma grama de gordura durante essa gestação, ela vai aumentar de peso, sim. Por quê? Ela vai ganhar peso
com o feto, as mamas que vão aumentar, as membranas, né, o líquido amniótico, tá? A gordura e os depósitos maternos, o aumento do volume plasmático. Então, de todo jeito, a gente vai monitorar o aumento desse peso dessa mulher, para que a gente possa controlar a morbidade e, consequentemente, a mortalidade, e que a gente não tenha uma gestante obesa ou uma gestante muito desnutrida. É possível fazer isso? É, certo? Então, na avaliação pré-natal, nós vamos avaliar o peso dessa gestante, além de avaliar todas as outras coisas, certo, gente? Estou falando do peso porque é o que puxa muito para a nossa disciplina, tá? Então, o ganho de peso é normal durante a gestação e fazê-lo de maneira saudável é possível, prezando pelo cuidado do corpo da gestante e pela saúde do feto em desenvolvimento, certo? Nós sabemos que existem alguns fatores, para poder a gente determinar, né, esse aumento de peso na gestação, nós temos que levar em consideração alguns fatores, né? A primeira coisa é o peso que a mulher possui antes de engravidar, certo? Para saber o tanto que ela ganhou durante a gravidez. Então, é muito importante. Na gravidez, a gente tem, assim, uma fome meio que doida, né? Assim, uma coisa fora do normal. A gente quer comer tudo que tem na frente, sobretudo depois que você passa do primeiro trimestre. Passou dos 3 meses, o segundo e o terceiro, é aquela loucura para querer comer as coisas. Então, se a gente não tiver um controle de quanto essa mulher pesava antes, a gente perde, não sabe quanto ela está ganhando a mais, tá certo? Então, outra coisa importante é o trimestre em que essa mulher está. Então, é importante que essa mulher chegue na unidade de saúde para ser acompanhada por você enquanto profissional no primeiro trimestre, no início da gestação, porque vai ser ali que a gente vai conseguir fazer um plano de controle de ganho de peso, certo? Então, no primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses, né, essa mulher, ela tende a perder mais peso, ela ganha mais, ela vem ganhar peso do segundo em diante, tá? Claro, gente, que isso aqui não é uma coisa taxada, tá certo? É o que mais normalmente acontece nas gravidezes, mas não quer dizer que uma mulher ela não vai engordar logo no primeiro trimestre, tá bom? Mas, assim, em sua maioria, é o que acontece. Outro fator também são os hábitos alimentares, né? Isso vai influenciar diretamente. Então, mulheres que têm costume de comer comidas muito calóricas e baixo teor proteico, né, o nutritivo, ela vai, sim, aumentar os seus depósitos de gordura, né? Eu me lembro muito bem que eu acompanhei uma gestante na unidade de saúde, e essa garota, ela tem 18 anos, e ela começou o pré-natal dela com 109 quilos. Tá? Então, assim, pra gente lá da unidade de saúde, era como se fosse uma bomba relógio, né? Porque ela, e além do mais, além disso, a refeição dela, a principal refeição dela era miojo, tá? Porque nessa época, ela estava na moda, era barato, era gostoso, fácil de fazer, né, de fácil acesso, ela comprava na vendinha da comunidade onde a gente trabalhava, tá? E ela falou, né, pra gente lá, no momento das consultas, ela falava que de manhã ela comia o miojo, e no almoço ela comia miojo com ovo, né, porque o ovo era a proteína, né? Então, assim, ela estava super feliz, porque estava se alimentando bem, né? Graças a Deus, doutora, eu estou me alimentando bem, porque, né, miojo é muito gostoso, não enjoo, eu consigo comer, tá? Então, os hábitos alimentares, eles vão influenciar diretamente nesse estilo de vida, nessa qualidade de vida e também nesse aumento de peso. Então, o estilo de vida que a gestante desenvolve durante a gestação. Aquele exemplo que eu dei a vocês, né? Eu, por exemplo, antes de engravidar, eu comia, né, todo tipo de alimento. Né? Então, no início da minha gestação, eu não quis mais comer nenhum tipo de alimento e eu só queria comer cachorro quente. Então, isso pode ser esse tipo de alimento, pode ser outro, né? Mas o estilo de vida que a gestante adotou. Outra coisa, como eu também já falei, né? A gestante, pela própria gestação, né, a influência do estrogênio e da progesterona faz com que a mulher tenha, assim, uma quedinha na pressão arterial, certo? E essa queda na pressão arterial, ela é fisiológica também, para evitar a hipertensão. Então, essa queda na pressão, ela faz com que a mulher fique mais sonolenta, fique mais preguiçosa, tenha mais sono.
Então, por que não agora parar a academia, né? Muitas param a academia porque não sabem se pode praticar aquela atividade durante a academia por causa da gestação, né? Porque também está mais cansada, está com sono, bababá. Isso faz com que ela mude o estilo de vida dela. A gestação pode mudar sim, tá? E se mudar para pior, pior, né, gente? Bom, aí, e o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhar esse peso dessa mulher, tá certo? Então, para saber quanto a gestante poderá ganhar ao longo da gestação, é simples. Então, basta calcular o IMC da gestante, né? Por meio da fórmula que vocês já conhecem, né? Que é o índice de massa corporal, certo? Porque o índice de massa corporal, na gravidez, nós vamos pegar o peso pré-gestacional, né? É importante que eu pegue o peso pré-gestacional, porque pode ser que essa mulher ou perca, ou venha perder peso, muito peso no primeiro trimestre, né? A própria hiperemese gravídica faz isso, enjoo, náusea, vômito, não é isso? Ou ela pode ganhar muito peso nos 3 primeiros trimestres, nos 3 primeiros meses, tá? Então, o importante é, quando ela chegar para fazer a consulta de pré-natal, se questionar quanto você pesava antes da gravidez, tá? Então, todo mundo lembra o peso, né? Todo mundo sabe seu peso, né? Eu não sei se eu estou sendo muito radical quando eu falo todo mundo, mas a maioria das pessoas sabem o seu peso antes da gravidez. Se por um acaso acontecer da gestante não souber falar o peso dela antes da gravidez, então nós vamos considerar o primeiro peso dela, tá? A primeira vez que ela chegou grávida já na unidade. De preferência, o mais precoce possível, o menor número de semanas possível de gestação, certo? E quando a gente faz o cálculo do índice de massa baseado no peso em que a mulher já está grávida, não vai ser tão próximo do que a gente imaginava que fosse o ganho de peso, tá bom? Mas é melhor do que não fazer nada. Então, de preferência que o peso seja pré-gestacional, tá certo? E aí a gente pega a altura e vai fazer esse cálculo do índice de massa corporal, que a gente faz com todo mundo, tá? Esse gráfico, ele é um gráfico, é acessível, tá? Ele encontra-se no cartão de pré-natal, certo? E também ele se encontra na ficha perinatal, que fica na unidade de saúde. Então, qualquer profissional de saúde pode avaliar o grau de nutrição dessa mulher, de ganho ou de perda de peso. Só basta olhar esse gráfico que está lá nas costinhas do cartão, tá bom? Então, esse gráfico, ele é o acompanhamento do ganho de peso dessa mulher durante as 40 semanas de gestação. E quando a gente olha para cá, a gente já vê, né, as letrinhas indicando a classificação dessa condição dessa mulher. Ela pode ser baixo peso, ela pode ser peso adequado, sobrepeso ou obesidade, tá? Vai depender de quê, gente? Vai depender do índice de massa corporal que a gente calculou lá com peso pré-gestacional, e também vai depender das semanas de gestação que essa mulher tem, certo? Então, para que eu possa saber isso, eu também preciso saber calcular a idade gestacional, tá certo? Então, como é que a gente faz esse cálculo da idade gestacional? Certo? Vamos lá, eu dou um exemplo aqui, certo? De uma data da última menstruação, certo? Que foi em 20 de março de 2011, tá? E eu pego a data atual, vamos dizer que hoje, no dia que eu recebi essa mulher, certo? Era 26 de agosto de 2011, certo? Então, o que é que eu vou fazer para saber quanto tempo tem de desenvolvimento do início da gestação até agora? Então, eu vou somar todos os dias, desde a data da última menstruação até a data da consulta, certo? E aí, eu vou somar tudo e dividir por 7. 7 é uma variável que ela não muda, certo? Ela faz parte da própria fórmula, né? Uma variável que não muda, tá? Então, vamos lá. Março, né? Ela não é de março, a menstruação dela não foi em março, a última menstruação. Então, quantos dias faltam para terminar o mês de março? Levando em consideração que março é de 31, né? Faltam 11 dias. Então, em março, eu tenho 11 dias, em abril eu tenho 30, em maio 31, junho 30, julho 31 e agosto
eu vou colocar o dia da consulta, que foi dia 26. Então, até o dia 26, eu tenho todos os dias dessa mulher até a data da última menstruação, todos os dias da gestação dela, certo? Eu vou somar todos esses dias e vou dividir por 7. O resultado aqui vai ser semanas de gestação e o resto vai ser os dias. Então, esta mulher que menstruou dia 20 de março e veio para consulta dia 26 de agosto, ela estava com 22 semanas e 5 dias de gestação, tá? Então, quando eu pego esta mulher, vou botar esse outro gráfico aqui, que quando eu pego essa mulher, certo? Eu coloco ela dentro desse gráfico, aí eu consigo ver se ela é baixo peso, peso adequado, sobrepeso ou obesidade, né? No caso dela, ela está com 22 semanas, tá? 22 semanas, e a gente não calculou, não foi, gente, o índice de massa, mas, enfim, quando a gente for calcular, a gente vai entender. Ó, se em 22 semanas de gestação, certo? Se ela tiver com um índice de massa até 21, ela é de baixo peso. Entre 21 e 26, ela é peso adequado. 26 a 31, ela é sobrepeso, e acima de 31, ela está em obesidade, tá? Com 22 semanas de gestação. E assim sucessivamente. Então, eu preciso ter a semana de gestação para que eu possa classificar o ganho de peso dessa mulher, certo? E aqui, gente, é o gráficozinho que a gente tem, que deve estar coladinho lá no birô, né, do enfermeiro ou do profissional de saúde, certo? E que vai estimar a quantidade de ganho de peso dessa mulher durante todo o processo de gestação, para que ela não tenha uma obesidade muito grande, ela não ganhe pesos em excesso, ou que ela não fique sem ganhar peso nenhum, tá? Então, se o índice de massa da sua gestante for menor do que 18,5, certo? Eu estou diante de uma gestante desnutrida, certo? E aí, eu vou estimar que ela, no primeiro trimestre, até 13 semanas, ela deve ganhar entre 2,3 kg, aproximadamente. Ou seja, quando eu divido pelo número de semanas, ela deve ganhar em torno de 200 gramas por semana. E, ao longo do segundo e do terceiro trimestre, né, o restante da gestação, ela deve ganhar em torno, tá? Isso não é coisa taxada, a gente coloca assim, em média, 500 gramas por semana, 400 gramas por semana, desde que ela consiga atingir o total final da gravidez, ela chegue com um aumento de peso de 12 a 18 quilos durante a gestação, tá? E assim sucessivamente, tá certo? Se ela for uma mulher obesa, ela já chegou com índice de massa muito alto, né, que foi o caso da minha paciente lá, com 109 quilos, no primeiro trimestre, de preferência, que ela não ganhe nenhum peso, certo? E aí, ao longo dos meses, a gente vai, né, como diz o Matuta, de pelejar para que ela consiga um aumento de massa, né, gorda, um aumento de peso, aí de 200 gramas por semana, para que no final da gestação ela atinja aí em torno de 5 a 7 quilos a mais. Porque esses quilos aqui já são os quilos relacionados ao feto, à placenta, ao líquido amniótico, tá? Então, a gente acredita que possa até passar um pouco mais do que isso aqui. Mas essa mulher já tem gordura suficiente, então ela não deveria engordar mais, tá certo, gente? Então, essa é uma tabelinha que a gente segue para que a gente possa ter esse parâmetro de acompanhamento do peso dessa mulher durante a gravidez, tá bom? E aí, como eu falei, né, no primeiro trimestre, até 13 semanas, essa mulher normalmente ela não ganha peso, ou então ela permanece com o peso dela, e ela pode até perder, vai depender da severidade com que os sintomas aparecem, né? Então, os vômitos, o enjoo, né? Às vezes até casos de hiperemese mesmo. Então, essa mulher, ela tende a perder, ganhar ou permanecer, né? Mas, normalmente, ela quase nunca ganha peso no primeiro trimestre, tá bom, gente? É mais fácil até ela perder. E, a partir de 13 semanas, essa mulher, ela tende a começar a ganhar peso, né, pela necessidade do desenvolvimento do feto, ela começa a ganhar peso, e esse ganho de peso, ele vai ser estabelecido de acordo com a classificação que você fez dela. Ela é uma baixo peso? Ela é uma gestante desnutrida? Ela é uma obesa? Ela é sobrepeso? Então, baseado nesse achado que a gente fez durante a nossa anamnese, que a gente vai estabelecer, vai ter esse cuidado dessa mulher, aumentar ou não de peso, tá certo?
Pessoal, eu não sei como é que vocês estão aí, eu trouxe para vocês um exemplo, certo? E eu gostaria que a gente tentasse praticar juntos esse caso clínico aqui, certo? Em que a gente consegue calcular o índice de massa dessa mulher, vocês podem fazer aí no papelzinho de vocês, certo? E a gente responde juntos, só para vocês verem, porque isso vai fazer parte da prova de vocês, né? Então, se vocês conseguissem responder esse caso clínico, seria bem interessante, tá? Então, aí, no grupo do WhatsApp, eu coloquei a tabelinha de acompanhamento do grau de ganho de peso, que vocês podem usar, né, abrir a escalinha lá e ver quanto é que está essa gestante, certo? Calcular o índice de massa, calcular a idade gestacional, traçar a classificação nutricional dessa gestante e determinar o peso dela semanal. Topa, gente? Eu dou, assim, 10 minutinhos para a gente fazer isso. Fechado, professora. Vamos nessa. Pronto, vamos nessa. Então, veja bem, essa gestante aqui, ela teve uma menstruação dia 10 de agosto de 2021, ela chegou à unidade de saúde para avaliação do pré-natal. No exame físico, ela apresentou um peso pré-gestacional de 58 quilos, com altura de 1,58 m, tá? Então, a pergunta é, quanto de peso essa gestante teria que ganhar semanalmente até o final da gestação para manter-se saudável, tá? Então, vamos tentar calcular, e eu vou dar, assim, 10 minutos. O que vocês acham? Tranquilo, professora. Pronto, tudo bem. Professora, Oi. para cálculo da idade gestacional, a gente considera como hoje a data da consulta, certo? Não, nós vamos considerar dia 11/11, tá? Aqui no caso, ó. Boa pergunta sua, tá certo? Porque aí, Tá, ok. se você não tivesse perguntado, né? Então, a consulta é dia 11/11. Hoje, Isso, né? hoje que hoje é 11 do verdade. 11, né? Hoje, sim, Eu certo. nem me toquei que hoje era Obrigada. 11. Tudo certo.
E aí, já conseguiram? Já, professora. Pronto, então vamos lá. Sim, professora. Ó, essa aqui é a resposta, tá? Não sei se vocês conseguiram. Essa mulher, ela tá com 13 semanas e 2 dias. Ué, Sim. sim. Deu isso? Isso. Pronto. Então, a data dela foi dia 8 de agosto, certo? E de agosto até o dia de hoje, dia 11, né, a gente começa a somar os dias. Então, vamos lá. Quantos dias falta para terminar agosto? 21 dias, não é isso? Então, agosto, setembro é de 30, outubro é de 31 e novembro, 11, né? Porque hoje é novembro, tá, dia 11. Soma tudo, divide por 7, né, que é a variável que não muda, e aí a gente tem 13 semanas, né, porque 9 para 7 é 1, blá, 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 você já sabe, e acaba que fica 13 semanas e 2 dias, tá? E o índice de massa dessa mulher, né, que ela tem 58 quilos e 1,58 m ao quadrado, ela tá com 23 semanas, certo? Bom, quando a gente coloca aqui no gráfico, né, de avaliação, a gente vem aqui para 13 semanas, já é isso que ela tem? Então, 12, 13, aqui, ó. A gente vai fazer o encontro de 13 semanas de gestação, e o índice de massa dela foi 23, foi? Lembrem aí. Não lembro mais. 23,3. Pronto. 23,3. 23,3, que vai ficar aqui meio que no meinho aqui, ó. Tá? Essa bolinha tem que ser um pouquinho só mais em cima. Então, qual é aqui a classificação dela? Ela é uma mulher de peso adequado, né? Ela está com peso adequado, certo? E outra coisa também, sim, aí, diante disso, qual é a prescrição que a gente faz? Então, uma mulher com peso adequado, no início da gestação, ela deve, né, ganhar 1,6 kg no primeiro trimestre e aproximadamente 400 gramas durante o processo inteiro da gestação, culminando aí no final de gestação até 16 quilos a mais, tá certo? Entre 11 e 16 quilos a mais, tá certo? Seria, assim, um ganho de peso ideal para essa mulher, tá? Deixa eu ver mais o que eu ia falar. Sim, outra coisa importante que eu acho que eu não falei, não sei se está aqui, bom, aqui, ó. Ele está aqui, cadê? Não apareceu, mas enfim, ó, uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que, vocês entenderam, né, gente, como é que faz esse cálculo direitinho? Sim. Sim, né? Não é difícil não, né? Sim. Beleza. Não, né, não. Ok. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o acompanhamento da mulher grávida são 9 meses, e durante esse período a gente vai se encontrar com ela no atendimento pré-natal várias vezes, e todas as vezes a gente vai fazer esse cálculozinho, tá, para a gente fazer esse acompanhamento do peso. É importante a gente lembrar que o peso dessa mulher sempre ele deve ser ascendente, né, sempre, porque ela vai ter ganho de peso independente de qualquer coisa, ela vai ganhar peso. Nunca esse gráfico, ele pode ser horizontal ou descendente. Se isso acontecer, essa mulher tem que ser encaminhada urgente para uma unidade de referência, porque deve estar acontecendo alguma coisa. Mas antes de você encaminhar, você já faz o cálculo novamente, questiona novamente a data da última menstruação, pesa novamente essa mulher, tá certo? Faz tudo direitinho lá de novo. E se você perceber que ao longo de alguns meses, né, essa mulher está com um gráfico horizontal ou descendente, então ela precisa de um suporte maior, tá certo? Que já não vai ser mais na unidade de saúde onde ela está, tá certo, gente? Bom, e aqui é o quê? Se ela for de baixo peso, a conduta seria investigar a história alimentar, situações, né, questões de hiperemese gravídica, infecções parasitosas, anemia, etc. Orientar hábitos alimentares de vida, né, para que ela se mantenha no peso adequado, tá? Agendar retorno com intervalos menor do que o calendário habitual. Então, o calendário da gestação preconizado pelo Ministério da Saúde é que ela tenha, no mínimo, 6 consultas de pré-natal, certo? Uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. Só que, em caso de baixo peso ou qualquer outra, né, fator de risco que está bem mais evidente, a gente agenda em mais consultas para essa mulher, certo?
mulher com peso adequado, nós vamos orientar hábitos alimentares. Claro que essas orientações de hábitos alimentares, o profissional que está atendendo essa mulher pode fazer, porque orientar um hábito, uma alimentação saudável é diferente de fazer não é um cardápio, é uma dieta para ela, né? Mas se o profissional que está atendendo achar necessidade em encaminhar para um nutricionista, beleza, né? Se existir acesso ao nutricionista na unidade de saúde, maravilhoso, porque esse atendimento da mulher, ela é multiprofissional, né? É o enfermeiro, é o médico, é o profissional da educação física, é o nutricionista, é o psicólogo, tá certo? Que a gente precisa trabalhar junto cada vez mais para que a gente possa baixar esse nível esse índice de mortalidade materna, tá bom? Então, se vê a necessidade, encaminha aí para que na verdade seria, né, necessário mesmo, essas mulheres têm acompanhamento nutricional, mas enfim. Realizar uma atividade na educação nutricional, aí fica a opção, agendar retorno conforme o calendário habitual, porque ela é de peso adequado, e encaminhar para um profissional de atividade física no pré-natal, né, que existe o profissional de educação física no pré-natal, ele pode fazer esse acompanhamento da atividade física para essa mulher que tem peso adequado, tá? E se você estiver diante de mulheres de sobrepeso ou obesidade, nós devemos investigar a obesidade pré-gestacional, então ela já vinha com sobrepeso, né, edemas, polidrâmio, né, porque às vezes o edema e o excesso de polidrâmios é o excesso de líquido amniótico, macrosomia fetal, gestações múltiplas, tudo isso pode aumentar o peso dessa mulher que não está relacionado com o ganho de peso dela, certo? Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Às vezes a mulher é sobrepeso porque ela é um polidrâmio, ela é sobrepeso porque ela é uma gestação múltipla, tá bom? Então, orientar hábitos saudáveis de vida, encaminhar para um profissional da nutrição, para que ele possa passar uma dieta aí mais apropriada para essa mulher, tá? E tentar manter o peso adequado. É importante a gente lembrar que a gestante, ela não perde peso, né? Ela controla o peso, e ela diz assim, não pode fazer regime, né? A gente sempre diz isso, a gestante não pode fazer regime, ela tem que optar por fazer alimentos mais saudáveis, certo? E tentar ter um estilo de vida mais saudável, tá? O retorno deve ser em intervalo menor do que o calendário habitual, claro, porque ela é uma sobrepeso e obesidade, e nós sabemos que o sobrepeso e a obesidade correm risco de diabetes, de hipertensão, não é isso? E etc. e tal. Então, encaminhar para um profissional de atividade física, tá? Para que ele possa tentar pelo menos manter aquele peso, sem que ele venha a aumentar mais, certo? E aqui, para que a gente possa ter um controle desse ganho e perda de peso, a atividade física, ela chega como um carro-chefe, assim, né, nessa ajuda, nesse suporte, tá? Então, os exercícios físicos na gestação, eles apresentam benefícios comprovados na promoção da saúde materna e fetal, na prevenção de ganho de peso excessivo, no auxílio do controle de distúrbios metabólicos e cardiovasculares, como, por exemplo, pré-eclâmpsia, distúrbios hipertensivos e diabetes mellitus, certo? E aqui, a avaliação da prática da atividade física na gestação. Então, as consultas planejadas no pré-natal apresentam ótima oportunidade de incentivo à conscientização de um estilo de vida mais saudável. E dentro desse estilo de vida mais saudável, nós sabemos que a atividade física, ela está na frente, né, gente? Então, as condições anatômicas e a própria gestação, né, ela pode trazer essas complicações anatômicas e hormonais, né, porque a gente sabe aí que o estrógeno, a progesterona, ela é responsável por uma série de mudanças no corpo dessa mulher, certo? E de adaptações também para que esse feto ele possa ser gerado. E aí a gente pode ter como é que eu posso dizer, meu Deus? Essas situações, né, que são as hiperlordoses lombares, o afrouxamento dos ligamentos da cintura, retenção de líquidos nos tecidos conjuntivos, aumento do peso corporal, lombalgia, né? E todas essas situações que elas aparecem durante a gestação, elas podem trazer uma baixa qualidade de vida, né? Impactar aí no sono dessa mulher, né, na disposição física, no desempenho do trabalho, na vida social, tá certo? Então, a gente precisa tentar ver se com uma atividade física controlada e planejada, essa mulher consegue ter uma qualidade melhor de vida na gestação. Bom, exercício físico e gravidez. Então, mulheres saudáveis
saudáveis com gestações sem complicações podem integrar atividade física no seu dia a dia e podem participar sem riscos significativos para si e para seus fetos, certo? Então, os benefícios desse programa de atividade física incluem aumento de aptidão aeróbica e muscular, promoção de ganho de peso apropriado e facilitação do trabalho de parto. Os exercícios regulam também, os exercícios regular também podem ajudar a prevenir a intolerância à glicose, né, que é a diabetes mellitus na gestação e a hipertensão induzida pela gravidez, que nós já vimos isso, tá? Bom, aqui, gente, é um instrumento, certo, que ele é um formulário, né, de avaliação de saúde para atividade física ser realizada no pré-natal, certo? Eu vou tentar projetar esse instrumento, eu coloquei ele aí no WhatsApp, também no grupinho do WhatsApp da gente, mas eu vou tentar projetar ele aqui na tela para que a gente possa ver melhor. Não sei se você já conhece esse instrumento, né, se alguém já conhecer, já fica mais fácil. Mas eu vou tentar projetá-lo aqui. Peraí, viu? Pronto, consegue ver? Agora as coisas que eu tenho que colocar em leitura. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma forma melhor. Peraí, só um minuto. Não consegue, não tá aparecendo aí não, né, gente? Vamos lá, deixa eu tentar mais uma vez. Não tá, não. Tá, deixa eu tentar só mais uma vez aqui para ver se eu consigo. Tem uma forma que eu não estou conseguindo aqui, que a gente consegue a tela inteira aqui, né? Tela inteira, deixa eu ver. Talvez se aumentar mais, professora, lá. Como? Tem um menos e um mais ali, tem que aumente se clicar no mais, será? Deixa eu ver aqui. Existe uma outra forma que eu coloquei agora, mas eu não estou... Peraí, deixa eu ver, só mais um minutinho, só mais uma paciênciazinha, peraí. Porque essas aulas, elas trazem um estresse, porque quando a gente não consegue fazer o que a gente planejou, né, a gente fica assim meio que frustrado, sei lá. Ah, tá tranquilo, não pode estressar. Não pode, é isso. O professor, a tela inteira é só quando você põe a apresentação no PowerPoint. Esse documento aí só no Zoom mesmo, onde a Cláudia falou no maisinho. É isso que eu pensei, para aumentar no Zoom. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar isso aqui. Se você abrir o PDF, depois pode pedir em uma guia, que ele abre. Tá conseguindo ver? Não? Consegue ver ele agora inteiro? Está abrindo agora. Agora pode dar o zoom agora, que ele aumenta também. Tipo isso? Aumentou? Ficou bom agora? Dá para ver? Aumentou, dá para sim. Ver. Aumentou. Pronto, gente. Então, ó, esse é um instrumento, certo? Para a gestação, né, relacionado à atividade física, certo? Então, quem vai trabalhar com esse instrumento? A gestante, certo?
o profissional de educação física e o profissional da saúde que está atendendo ela, certo? O médico vai dar o aval para que seja feito um programa de atividade física combinado com esta mulher, com os três, na verdade, eles combinam isso, né? Então, esse instrumento, ele é dividido em 4 partes, tá? Então, a primeira parte, ela é da gestante, certo? Então, a paciente, ela deve preencher a seção de informações, certo? E a lista de verificação da saúde pré-exercício. Então, a parte 1, 2, 3 e 4 é da gestante, tá? Ela vai preencher de acordo com o que ela informar, e os profissionais, eles vão se adaptar a isso. A segunda parte, o profissional de saúde, ele deve conferir as informações fornecidas pela paciente e deve preencher a seção C de contraindicação ou não, tá? Baseado nas informações médicas atuais, no caso clínico, né? Na situação clínica dessa mulher e também nos achados que ela colocou na seção 1. E, se não existir contraindicação para o exercício, o formulário de avaliação de saúde, ele deve ser completado, assinado pelo médico e entregue ao profissional de educação física do pré-natal dessa mulher, para que ele possa traçar um plano de acordo com as condições que ela está no momento, certo? Então, aqui a gente mostra a parte que compete à mulher, né? Ela vai preencher os dados dela, telefone, data de nascimento, endereço, bababá, o nome do profissional de educação física que ela prefere, né, o telefone dele, e aqui ela começa a listar, né, o estado de saúde geral dela, se ela já teve algum aborto, né, outra complicação na gestação, se ela já fez esse instrumento, já preencheu esse instrumento nos últimos 30 dias, tá? E aí ela é bem simplesinho, né, ela vai preenchendo, né, número de gestações anteriores, o estado geral atual dessa gestação, então, se ela sente cansaço, né, sangramento vaginal, desmaio, tontura, sem explicação, dor abdominal, sem explicação. Então, a mulher vai preencher de acordo com o que ela percebe dela, né? E se você respondeu sim para qualquer uma das questões acima, por favor, explique. Então, se ela teve sangramento em algum momento da gestação, então, o que foi que houve? Por que teve? Foi uma atividade física que fez? Foi um esforço que fez? Alguma coisa desse tipo, né? E aqui a parte 3 são os hábitos de atividade física durante o último mês, ou seja, pré-gestação. Então, quais as atividades físicas e recreativas regulares que essa mulher faz? Então, ela, sei lá, ela gosta de dançar, ela gosta de entrar na ginástica, e de acordo com a atividade que ela faz, né, ela vai listar aqui o que ela gosta de fazer e a intensidade com que isso acontece. É 1 ou 2 vezes por semana, ou por dia, 4 vezes, né? O tempo que a pessoa passa nisso, menos de 20 minutos, de 20 a 40 minutos, e assim vai, né? Então, também nesse instrumento está incluso as atividades de vida diária, as atividades ocupacionais que essa mulher, porque nem sempre ela faz atividade física, mas ela faz atividade doméstica, ou até mesmo no seu trabalho, né? Então, que tipo de atividade é essa? Caminhada, sobe escada, né? Fica em pé por muito tempo, ou fica sentada, né? Outra coisa, se essa mulher fuma, se ela bebe, tá? Então, qual atividade física que ela pretende fazer? Então, é um consenso, assim, tipo, junto com o que a mulher almeja, pode, deseja, tá? E o que dá para ser feito, certo? E aqui a gente tem a contraindicação do exercício, tá certo? Então, essa parte, ela é preenchida pelo médico, né? Parte para ser preenchida pelo médico, e ele vai trazer aqui as contraindicações absolutas, né? Ela não pode, de jeito nenhum, fazer a prática da atividade física, e as indicações relativas àquela que ela poderia até fazer, desde que de forma controlada, avaliada, com cuidado, tá certo? E aqui o aval, né? Recomenda-se atividade física, aprovado, recomendado e contraindica. Né? Em caso de contraindicação, essa mulher pode ser reavaliada com 30 dias, novamente preencher o instrumento para ver se realmente dá para ser feito, tá? E aqui é a parte do profissional da educação física, tá? Que ele vai traçar um plano de atividade para essa mulher de acordo com o que foi estabelecido.
Não, então ele assim é bem completo, né? É preciso ele ver a questão do aquecimento, né? O melhor momento para que ele aumente a progressão da atividade física na gravidez, né? Aqui tem um parâmetro de frequência, de intensidade, de tempo, tipos de exercícios que a mulher pode fazer de acordo com a sua condição, né? Aqui é um teste de fala, né? Uma forma final de evitar o excesso de esforço é utilizar o teste de fala. A intensidade de exercício a intensidade de exercício, ela é excessiva se você não conseguir conversar enquanto se exercita. Então, é importante estar sempre fazendo esse teste, se a mulher não está sobrecarregando, né? E existem outros parâmetros aqui também, né, que da faixa de frequência cardíaca para as mulheres grávidas. Então, o profissional da educação física, utilizando esse instrumento, ele tem, assim, como identificar se a atividade está sendo intensa ou não. Existe o parâmetro da fala, existem os parâmetros ligados à idade dessa mulher, tá? E existe também o índice de percepção de esforço, que ele é um parâmetro subjetivo, mas também que é legal, né? Então, em que a mulher aponta uma faixa entre 12 e 14, significa que é um esforço leve, né? Não tá dentro do esperado, certo? E aqui, esse instrumento, ele está lá no grupinho, depois vocês podem olhar com mais calma ele, né? Só para apresentar, para vocês entenderem. E existem mais aqui embaixo, né? Os exemplos de exercício de fortalecimento muscular, né, que existe a categoria parte superior das coxas, aí o objetivo, né, o exemplo, como pode ser feito na gravidez, certo? Deixa eu ver aqui. E aqui existe também as precauções para o condicionamento muscular durante a gestação. Então, existe o tipo de variável que a gente tem para usar com essa mulher, os efeitos que ele pode causar na gestação e a possibilidade de modificação desse exercício em virtude de algum problema que esse exercício possa vir dar na gravidez, né, vir apresentar na gravidez, certo? E aqui, depois que é estabelecido, juntamente ao plano de atividade física dessa mulher, juntamente com ela, o médico e o profissional de educação física, então, a mulher, tá, né, o nome da gestante, discutir meu plano para participar de atividade física durante a atual gestação com o meu médico e eu obtive a aprovação dele para participar, né, para iniciar a participação. Então, aqui ela assina e tudo certo. Então, vai se realizar essa atividade durante um mês e depois faz a avaliação novamente, tá certo? E nesse momento que ela está praticando essa atividade física na gestação, é um momento excelente para que a gente possa, o quê? Trazer essa vida ativa, né, para essa mulher, orientar uma alimentação saudável, certo? E também melhorar a autoestima dessa mulher com relação ao processo de gestação, ela se sentir mais, né, mais aceitável, né, entender que o peso é uma coisa normal da gestação, então muitas mulheres até entram em depressão por causa do aumento do peso, essas coisas todas, né? Bom. Certo, gente? Voltando aqui. Peraí. Exato. Nossa, peraí, chego lá. Não é muito fácil, não, mas eu chego lá.
Por que que eu não estou indo, meu Deus do céu? Nossa, ei, gente, me ajudem aqui, o que é que está acontecendo nessa aula? Você tirou do modo apresentação. Foi? Tenta transmitir de novo, professora. Peraí. Gente, eu vou pedir perdão a vocês, tá? Porque essa plataforma é a primeira vez que eu estou usando ela, eu estou aqui meio que enrolada. Faltando a setinha. É, no centro aqui da... É do lado daquela mãozinha lá e dos 3 pontinhos. Vai aparecer apresentar agora. Vai dar as opções de transmissão. Sim, eu estou apertando lá e está dando uma mensagem aqui. Qual mensagem, professora? Peraí, só um minuto. A sua apresentação tem que estar aberta já. Ela está aberta aqui. Uhum. Ela fica aberta e vai nesse quadrado que tem uma seta para cima, aí coloca uma guia. Aí ela vai aparecer para você clicar e aí vai passar aqui para a gente. Se não der certo com uma guia, tenta outro modo. Tenta uma janela ou tela inteira. Vai tentando um que entra. Tela inteira? Deixa eu ver se eu consigo a tela inteira. Às vezes trava assim mesmo, normal, fica tranquila. Meu Deus do céu, gente. Não, é alguma coisa que eu não tô entendendo aqui nesse lugar. Ai, meu Deus, sinceramente. Calma, professora. Hã? Calma, vai devagar. Tá. É porque eu estou no celular, não posso ajudar a senhora agora pelo Note. Ó, eu tô aqui, certo? E eu clico nesse quadradinho da setinha para cima, tá? Ele vai me dar eu clico aqui nessa parte da apresentação. Ele está me mostrando uma mensagem aqui, que eu não estou sabendo que mensagem é essa, está em inglês, eu não estou conseguindo entender aqui. Meu pai, só se eu sair e entrar de novo. Isso, tenta isso. Tenta sair e voltar, que às vezes é bug mesmo. Deixa eu ver se eu consigo sair, só um minuto, tá? Vamos tomar um cafezinho enquanto eu volto. Ok. Tá bom. Aí, peraí, aí o link para eu entrar, coloca lá no grupo, por gentileza. Tá no grupo? Tá lá no grupo, é o último link que tá lá. Já tá lá, eu coloquei. Tá, amor, obrigada, tá?
Agora tá indo. Agora tá indo. Só que a sua Apareceu apresentação não está aberta ainda na sua tela, né? Tem que pôr ela para abrir antes de você colocar. um momento. É isso mesmo. Aí, Agora foi. Ela tá aí? Foi, tá aparecendo. Nossa. Um estresse. Peraí, gente, peraí. Aqui é o Viver a Cores, viu? Pronto, nós paramos aqui, não foi? Na apresentação. isso, professora, mas pode botar no aí. Pronto. Tá. Então, algumas prescrições para o condicionamento muscular da gestante, certo? Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção, certo? Mas, claro que o profissional da educação física é quem fica, se encarrega de fazer esse plano de cuidados de atividade física, né? Mas nós sabemos que existem os exercícios aeróbicos, né? Que é a prática de pedalar em bicicleta estacionária, caminhada no solo, natação, hidroginástica, tudo isso serve tanto para a obesidade, como a diabetes gestacional, como a hipertensão, certo? Os exercícios resistidos, como musculação, treinamento funcional, pilates e yoga, normalmente eles servem para preparar o abdômen, o assoalho pélvico para um trabalho de parto. Diminui os riscos de incontinência urinária, até 50% no pré-natal e 35% no período pós-parto. Ainda dentro de algumas populações em situações especiais, né, são os distúrbios hipertensivos e a diabetes mellitus, recomenda-se exercício físico com uma pressão menor do que 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Essa intensidade ele deve ser de leve intensidade nas pacientes sedentárias, mas nas fisicamente ativas pode manter até um nível um pouquinho mais moderado, certo? Nesta condição deve-se realizar uma verificação da pressão arterial antes, durante e após a realização da atividade física. E essa atividade física ela deve ser interrompida, claro, se a pressão arterial né, a diastólica passar, né, aí de 100, então, milímetros de mercúrio, então a gente interrompe essa atividade física. No caso da diabetes, né, com a glicemia, né, entre 100 e 200, recomenda-se exercícios aeróbicos e resistidos, com intensidade leve e moderada, no mínimo 3 vezes por semana, com duração de 30 minutos. O monitoramento da glicemia capilar deve ser realizado antes e após os exercícios, e deve-se se interromper se a glicemia estiver acima de 250, tá, gente? No caso da obesidade, gestante ou com sobrepeso, recomenda-se exercícios aeróbicos de leve e moderada intensidade, e as atividades realizadas pela gestante, elas devem ser rigorosamente supervisionadas, né? Interromper a atividade na presença de qualquer desconforto, tá? Então, é por isso que tem que ser realizada e ser prescrita por um profissional realmente de educação física, porque ele que vai entender quando é que deve aumentar, quando é que deve maneirar, não é? As atletas, então, para as mulheres que são atletas e que elas querem continuar fazendo, então, assim, eu já li algum artigo que ele fala que mulheres que praticam atividades de alto impacto, né, eles devem ser desconstruídos na gravidez, né, aqueles vôlei, aqui tem até alguns exemplos, né, recomenda-se evitar atividade de risco de traumas de colisão, né, com basquete, né, futebol, impacto por objeto, como basquete, vôlei, né, por queda, saltos, ciclismo, né, esqui, desculpa. Então, também são desaconselhados pela possibilidade de descolamento da placenta, certo? Mas essas mulheres, elas podem sim continuar fazendo suas atividades físicas, né, até enquanto elas aguentarem, desde que não tenha impacto nas suas realizações. Então, no caso das mulheres que sentem dores lombares, né, recomenda-se exercícios aeróbicos de leve e moderada intensidade, como ginástica aquática, natação, yoga, flexionamento estático, alongamento, atividades realizadas pelas gestantes devem ser rigorosamente supervisionadas. Esse flexionamento estático eu coloquei aqui porque foi o resultado do nosso artigo, né, que eu mostrei lá no início da aula, que foi realizado por alguns alunos que estão aqui na sala, inclusive,
certo? E que a gente conseguiu identificar que o flexionamento estático, né, aplicado em um estudo experimental, né, aplicado em um grupo de gestantes, tanto os gestantes sem lombalgia, quanto gestantes com dor lombar, né, e elas praticando um exercício de flexionamento estático programado, tanto as mulheres que tinham dor lombar conseguiram suavizar suas dores, quanto as mulheres que não tinham dor lombar, preveniu que elas viessem a ter assim, né, o problema de dor na lombar durante a gravidez. Então, foi por isso que eu coloquei aqui flexionamento estático como uma técnica também de redução da lombalgia, tá? E no pós-parto, para as mulheres no puerpério sem contraindicação, a importância de realização de exercício físico nesta fase deve ser enfatizada pelo obstetra, pontuando os benefícios da condição cardiorrespiratória na redução da fadiga, na melhora da qualidade do sono, na redução do risco de depressão. Ressalta-se que a depressão pós-parto é condição prevalente que afeta aproximadamente 10 a 15% das mulheres no primeiro ano de nascimento, certo? Então, as mulheres, normalmente, que praticam atividade física, elas relatam maior sensação de bem-estar e melhora na qualidade de vida, certo? E aqui nós temos a interrupção dos exercícios físicos na presença de qualquer situação dessa, né? Então, respiração curta e mantida, né, mesmo que a mulher fique em repouso, cefaleia importante, contrações uterinas regulares e dolorosas, né, sangramento vaginal, perda contínua de líquidos, desmaio ou tontura, dor torácica, palpitação, distúrbios visuais, náuseas, vômitos persistentes, fraqueza muscular afetando o equilíbrio, entre outras coisas, que se faça necessária a interrupção do exercício físico durante a gravidez, certo? Essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Eu confesso que nem todas estão aqui, eu não consegui colocar, assim, pelo corre-corre, mas eu peço perdão a vocês por causa disso, mas a maioria está aqui na referência, tá? E depois, se vocês quiserem alguma referência em particular, vocês falam comigo, que eu vou procurar onde foi que eu consegui para colocar, tá? Para passar para vocês. Enfim, era isso que eu tinha para passar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Oi? Doutora, a senhora pode disponibilizar a lista de presença? A lista de presença. É porque tinha disponibilizado no chat no outro chat que a gente estava. Eu não sei se veio para esse também. Tá, peraí, deixa eu pegar aqui, tá bom? Tá bom. Pronto. Oi.
No fim, a gente faz uma foto, não é isso, gente? Pode ser, professora. Alguns professores Podemos. Depende da professora. Tudo bem. Não sei quem que tira essa foto. É só apertar a tela print aí do seu computador que você consegue printar a tela. Aí tira foto. Esse é o maior desafio aqui. Eu tenho A dado gente aula tira. Pois tirem. Eu tenho dado aula virtual numa plataforma muito específica da instituição. E quando eu mudo de plataforma, aí é um Deus nos acuda. Mas eu agradeço a vocês pela ajuda, pela paciência, pelo tempo que ficaram esperando aí. Vocês conseguem tirar um print de todo mundo? Eu que não consigo, me ensina aí, aproveitando, né, professora? Para aparecer todo mundo, você tem que ir nos 3 pontinhos, colocar mosaico e aumentar o número de participantes. Acho que só consegue pelo computador, né? É só pelo notebook. Isso, Então, então, se a gente não conseguir, não tem problema, gente. Vamos simplificar nossa vida. Eu consigo fazer o print aqui, eu só não consigo abrir a câmera. Ué, e agora? Tudo bem. Eu printei e coloquei lá no grupo, mas aí o pessoal precisa abrir a câmera. Na hora que o pessoal É. abrir a câmera, eu já faço o print aqui. Só me avisar. Fala pra mim aqui que eu apertei mosaico e não... Eu também não vou conseguir abrir a câmera, não. Se alguém conseguir para mim, nos 3 pontinhos depois que eu e-mail da Unirio, parar a gravação, eu agradeço, porque eu vim para o celular e eu não consigo parar por aqui. Eu não consigo parar também a Eu não sei o gravação. que aconteceu, veio tudo para mim, porque eu estou pelo da Unirio. Eu paro a gravação, tá? Eu também não estou conseguindo, não. Eu também não.